Olá, gente amiga de todo o Brasil. É um prazer enorme estar com vocês aqui no nosso programa Questão de Ordem. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no estúdio o Serafim Jardim, fundador da Casa JK, em Diamantina, um grande amigo, um querido, que conhece muito da história do Brasil, porque ele, amigo de Juscelino, poucos dias antes do presidente morrer naquele trágico acidente, Serafim tem um encontro com JK e a partir daí começa uma história. Muito obrigado pela sua presença aqui. Sinta-se à vontade em casa, viu? Walter, e você é um grande amigo da Casa de JK. Eu conheci a Casa JK exatamente há 3 anos, quando Brasília estava fazendo 60 anos. Para a gente começar nosso bate-papo, para vocês saberem exatamente qual é a situação e por que o Serafim está aqui no Questão de Ordem, eu vou chamar essa reportagem para a gente ver como é a Casa JK e qual é a influência, qual a importância do presidente Juscelino em São Paulo, onde eu também encontrei o Serafim há poucos dias. Vamos ver a reportagem. Serafim Jardim é a memória viva de Juscelino Kubitschek. Era tão amigo que chegava a ser chamado de secretário do ex-presidente. Foi Serafim quem recebeu de JK a missão de comprar a casa em Diamantina, Minas Gerais, onde Juscelino nasceu e passou a infância. Adquirisse a casa para ele, ele queria restaurar essa casa para quando ele viesse a Diamantina, ficasse hospedado aqui na casa. E assim foi feito. Mas 13 dias depois, veio o acidente que matou Juscelino. A relação de Juscelino Kubitschek com São Paulo sempre foi muito intensa e carregada de curiosidades. Foi daqui que ele partiu, em agosto de 1976, para a última viagem da vida dele. O JK recebe um convite do Adolfo Bloch para poder estar aqui com os governadores da Bacia do Prado. Ele sai com o Geraldo, o motorista do Bloch. Infelizmente, acontece o acidente. João César tinha 13 anos quando o avô morreu, mas guarda bem na memória a primeira viagem que fez com o JK a Brasília. Nós saímos do aeroporto num carro e aí começamos a passear. E eu, então, devia ter uns 10 anos, 10, 11 anos. E eu comecei a perguntar, o que é isso, o que é aquilo, como é que é isso, como é que era aquilo. E ele sempre respondendo e falando, é assim, é assado. E aí passamos em frente ao Palácio da Alvorada. Passamos rápido, porque não podia parar. E eu falei, não, mas por que a gente não pode? Eu quero visitar o palácio. Não, a gente não pode visitar o palácio, é proibido para visitação. Eu tinha saudade de Brasília, sabe? Passei 10 anos sem vê-la. As crises que sucederam no Brasil não me permitiram, não me deram ambiente para voltar a Brasília. A relação de JK com os militares sempre foi tensa, mas a posse dele foi garantida por um marechal e cerca de 30 generais no episódio conhecido como Novembrada. Para Serafim, os anos JK são inesquecíveis. O Juscelino, quando ele assume a presidência da República, em 1956, o Brasil era conhecido como Brasil Capital Buenos Aires. Nós não fabricávamos nada, até linha de costurar nós importávamos. JK deixa o governo com mais de 14 mil quilômetros de rodovia. O Brasil era outro. Repito uma frase dele, não nasci para rancores, nasci para construir. Ele era isso. Você não tem hoje ninguém que faz como ele fez. Serafim, a gente viu essa reportagem, tá você, tá o neto de Juscelino, que aliás está muito bem, né? O João César, né? Vocês mantêm muito contato? Sim, o João César era menino quando ele ia passar as férias com os meus filhos, né? Sempre fui muito amigo da Maristela e da Márcia. A Márcia tinha uma filha também que sempre ia passar as férias comigo, lá em Diamantina e em Belo Horizonte. Eu vi que na reportagem você falou, Serafim, o que o Brasil era e o que o Brasil se transformou na era JK. Você está dizendo na reportagem aí, a capital do Brasil era Brasil, capital, Buenos Aires. E você citou mais alguns números. O que é o legado de Juscelino? Olha, quando o JK assumiu o governo em 1956, o Brasil tinha 800 quilômetros de estrada asfaltada. Quando o JK deixou
em 31 de janeiro de 61, já era mais de 14 mil quilômetros asfaltados. E o Brasil não produzia nada, Walter. O Brasil, até linha de costurar, nós importávamos. Nós eram 6 mil e poucos barris de petróleo dia, hoje é milhões, né? Veja você a transformação que houve nesse país. E o Juscelino, quando assumiu a presidência da República, ele teve vários problemas. Ele, por exemplo, primeiro, para ele ser candidato, houve um manifesto dos coronéis contra o nome dele para que ele fosse candidato. Ele foi ao Rio, na sede do PSD, ele respondeu aos coronéis. Voltou para Minas e, pouco tempo depois, ele passava o governo para o vice Clóvis Salgado, fardado de tenente-coronel médico da Polícia Militar. Ele nunca nos contou por que ele estava fardado ao passar para o vice, mas eu acredito que ali era uma resposta que ele estava dando ao manifesto, porque a Polícia Militar estava todinha com ele, do resto do... Eu falei aqui que você encontrou Juscelino e recebeu dele uma, vamos dizer assim, uma missão. Falou que faltava 13 dias antes da morte, ele chega para você. Eu queria que você recontasse essa história de como é a casa, de por que Juscelino pediu você para comprar a casa onde ele passou a infância. Perfeito. Olha, no dia 7 de agosto de 1976, correu um boato que ele tinha falecido num acidente de carro, mas muito bem colocado. Pois bem, eu telefonei para Brasília, eu estava em Belo Horizonte, telefonei para Brasília, o meu filho, imediatamente o mais velho, o Marco Antônio, foi até a fazenda e, graças a Deus, ele estava vivo. E o Marco volta da fazenda, ali para as 8h30 mais ou menos, ele liga para mim dizendo, olha, o presidente está vivo. Naquela noite, morre um grande amigo do presidente, o Geraldo Vasconcelos. E o presidente, então, no outro dia, que era dia 8 de agosto, ele liga para que eu fosse ao aeroporto esperá-lo, que ele queria vir para o enterro do Geraldo. Mas naquela época o avião atrasava demais e ele não teve tempo de pegar o enterro. E nós fomos direto para a casa da viúva, Anieta. Lá ele nos contou o que passou durante esse período, porque ele brincava que ele era o presidente vivo, morto-vivo, né? Porque todos pensando que ele tinha morrido num acidente e ele estava lá na fazenda. Tanto que há vários acontecimentos, né, com o JK. Aí ele me conta como é que foi, né? E no outro dia, dia 9, ele vai para o Rio de Janeiro com Geraldo, o motorista. Isso no dia 9. Quer dizer, ele conta tudo que tinha se passado com relação à morte dele, e ele, no outro dia, no dia 9, ele vai para o Rio com o Geraldo. Ele costumava chamar o Geraldo Ribeiro, que faleceu junto com ele, vinha, e ele, então, seguiu passando por Barbacena. Ele tinha um grande amigo que tinha uma fazenda lá, ele sempre almoçava com esse amigo e ia embora para o Rio. Serafim, você escreveu um livro contando que, me parece que é a verdade, né? O que estaria por trás. Eu sempre procurei a verdade. E hoje eu tenho certeza que o presidente foi vítima de uma morte provocada, não resta dúvida. Esse está num livro que você escreveu, como é o nome? Juscelino Kubitschek, Onde Está a Verdade? Mas isso acabou, não, do ponto de vista policial e da investigação, isso não teve prosseguimento, né? Você tem muitos documentos dessa época, tudo, mas isso nunca foi à frente, essa investigação, né? Olha, o que aconteceu foi o seguinte: quando Márcia era deputada federal,
E o Márcia, filha dele. que o Paulo Otávio era deputado federal também e era casado com a filha dele, com a filha da Márcia, aliás. Eles abriram um inquérito na Câmara, que não se deu em nada, porque os deputados viajaram, foram ao Paraguai, foram ao Chile, foram até os Estados Unidos e chegaram à seguinte conclusão: se Juscelino não tivesse morrido no acidente, a Operação Condor iria matá-lo. Quer dizer... Pois é, mas a gente estava falando aqui que antes da morte do Juscelino, 13 dias antes, ele pediu para você comprar a casa. Será que ele já tinha algum pressentimento que algo poderia lhe acontecer, Serafim? Olha, ele queria que eu adquirisse a casa para ele, para que ele restaurasse e, quando ele fosse a Diamantina, ficasse hospedado na casa onde ele viveu. Então, isso... Eu, inclusive, baseei, quando eu reabri o caso dele, eu baseei em vários casos, né? Ele, por exemplo, costumava dizer para mim assim: estão querendo me matar, mas ainda não me mataram, não. No dia 8 de agosto, quando eu fui ao aeroporto, eu virei para ele e falei: presidente, o senhor ontem nos passou um susto. Ele olhou para mim e falou assim: estão querendo me matar, mas ainda não me mataram, não. Foi a terceira ou quarta vez que ele me falou sobre isso. Então, o presidente sofreu muito, muito. Ele era um homem sentimental, emotivo, uma pessoa boa, né? E não sei por que razão eles resolveram tirar a vida dele. Agora, uma coisa interessante: em 272 dias, Walter, desapareceu os 3 líderes da Frente Ampla. JK em agosto, Jango em dezembro e Lacerda em maio de 77. E, além disso, existe uma carta também, que o Contreras manda essa carta é verdadeira. O Contreras manda essa carta para o chefe do Serviço Nacional de Informações, que era o Figueiredo, que depois veio ser presidente da República. Nesta carta, o Contreras chama atenção que a vitória do Carter nos Estados Unidos iria beneficiar a 2 políticos no Cone Sul: Kubitschek no Brasil, Letelier no Chile. Mataram Kubitschek em agosto, mataram Letelier em setembro. Só que mataram Letelier em Washington. E Washington, capital dos Estados Unidos. Quer dizer, o que aconteceu? Eles abriram o inquérito, Contreras foi preso, teve mais de 8 anos preso, morreu há uns 3 anos atrás, deixando mais de 50 anos de cadeia. Os 2 que puseram a bomba no carro de Letelier, que mataram Letelier, ele e a secretária dele, estão presos ou já morreram na cadeia. Agora, aqui no Brasil não acontece nada. Eu, por exemplo, recebi uma carta de uma violência total. Eles acabaram comigo. Inclusive, se você quiser ver, por coincidência, ela está aqui, ó. A famosa. Vou só chamar um pequeno intervalo, porque eu estou aqui conversando com o Serafim Jardim, que é o fundador da Casa JK, memória viva de Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, lá em Diamantina, Minas Gerais, terra natal do presidente Bossa Nova. Nós vamos partir para um intervalo, daqui a pouquinho eu volto para conversar mais com o Serafim Jardim e saber qual é a relação do presidente JK com a agricultura brasileira. É um instante só. Oi, gente, estamos de volta aqui no Questão de Ordem, hoje conversando, batendo um papo histórico com Serafim Jardim, o fundador da Casa JK, uma homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek. Serafim, amigo do ex-presidente, amigo mesmo, era tão amigo que era chamado de secretário. No intervalo anterior, Serafim disse que tinha uma carta aqui que queria que eu visse, era quem é Serafim Jardim, o que acusa os militares. Aí tem um trecho aqui que ele pediu para eu ler. Seria melhor para a sociedade que você não existisse. Já que existe, do que ninguém tem culpa, pelo menos limite-se a ficar calado. Bom, vindo de militares, deve ter causado uma certa preocupação a você, né? Isso é porque tudo isso é porque a gente está... Quem perdeu o programa no começo, o Serafim sempre defendeu a tese de que o presidente Juscelino não teria
não foi um acidente que levou ele, mas um acidente provocado de carro. Só para a gente concluir essa coisa do acidente, eu sei que você tem a tese de que, bom, o carro de Juscelino, que ele estava com o motorista, teria perdido o freio, mas antes desse incidente, eles teriam parado em um posto de combustível? Como é que é isso? Eles param numa fazenda, num hotel fazenda. Esse hotel fazenda pertencia a um militar da reserva que tinha criado o SNI. Então, ele para ali durante 40 e 45 minutos, mais ou menos. E eu tenho, e não só eu não, várias pessoas, inclusive, eu quando reabri o caso da morte dele, eu tive o atual presidente da associação, o Paulo Castelo Branco, que foi o meu advogado, e um grande amigo que já faleceu, que foi o perito, o Carlos Alberto de Minas. E o Carlos Alberto de Minas era um perito que foi criado, ele se estudou na França, nos Estados Unidos, era uma pessoa de primeiríssima, né? E ele chegou a essa conclusão, né? Que o presidente, ao parar na Fazenda Hotel, mexeram no carro do Geraldo. E eu sou baseado, por exemplo, o Carlos Heitor Coni, tem um depoimento do Carlos Heitor Coni, que eu tenho ele guardado, onde ele diz que quando ele era repórter da Manchete, 2 dias depois da morte do presidente, ele vai até a Fazenda, o Hotel Fazenda. E nesse Hotel Fazenda, ele pergunta ao guardador de carro o que tinha acontecido com o carro do Geraldo que estava parado ali. O guardador diz o seguinte: quando o Geraldo deu ré, ele me pergunta, mexeram no meu carro? Porque ele encontrou o volante totalmente. E ele sai dali, 2 quilômetros depois acontece o acidente. E um repórter de São Paulo, que chama Ivo Patar, procurou várias oficinas de Opala e chegaram à seguinte conclusão, que quando corta o conduíte, que leva o óleo ao freio, o carro anda 2 quilômetros e entra para a esquerda. E foi o que aconteceu com o carro do JK. Mas eles não quiseram saber disso, eu sofri muito, está compreendendo? Quando eu reabri o caso, eles acharam que eu queria aparecer. Não, eu estou à procura da verdade. A minha amizade ao presidente, quando eu reabri, eu tinha certeza absoluta. Por exemplo, a dona Sara dá uma entrevista ao Jornal do Brasil. Nessa entrevista do Jornal do Brasil, ela diz, né, a morte estranha do Juscelino. Quer dizer, tudo isso está marcado, mas eles vão levar à frente. Não vamos mudar um pouco de assunto para falar sobre a relação do presidente JK com a agricultura brasileira, né? O JK tinha uma relação forte com a agro, tanto é que comprou uma fazenda aqui perto de Brasília, chamada Fazendinha, no município de Lusiânia. Mas você, como via, o presidente de um estado, Minas Gerais, um estado também rico no agro, a política café com leite entre São Paulo e Minas Gerais dominou anos. Qual era a relação do presidente com a agricultura? Olha, o Juscelino, quando ele assumiu a presidência da República, a propaganda dele era 50 anos em 5. E ele conseguiu levar à frente os 50 anos. Os 5 anos dele foi 50 anos que mudou esse país. Se ele voltasse em 1965, ele já tinha o programa dele, que era 5 anos de agricultura, 50 anos de fartura. Ele tinha um projeto fantástico, onde essa estrada que liga Brasília a Manaus, a Amazônia, Belém-Brasília. A Belém-Brasília, ele tinha um programa que de 100 em 100 metros ele iria criar uma cidade agrícola, onde ela teria tudo como Brasília teve. Mas ele fez a Belém-Brasília, não foi? Sim,
O início dele foi Belém, Brasília. Inclusive lá morreu o grande amigo dele, Um grande amigo, que era presidente, que era diretor da Bernardo Nova Sayão? Chape. É Bernardo Sayão. Inclusive inaugurou o cemitério de Brasília. Perfeito. Infelizmente, né? Mas o Bernardo Sayão foi Você lembra quem foi o ministro da Agricultura de Juscelino? Olha, o ministro da Agricultura de Juscelino, são vários nomes, eu agora não... Mas ele tinha quando trouxe a capital, porque ao trazer Brasília para o Centro-Oeste já era uma evolução. Veja bem, os 50 anos dele em 5, ele realizou todas as metas. Ele tinha 30 metas. Né? Ele tinha 30 metas. Dessas metas, nenhuma delas ficou parada. Umas chegaram a 100%, outras 70%, outras 50%, e pouquíssimas ali com 30%, 40%. Mas todas elas foram... As 30 metas dele já estava preparada quando ele vai para o primeiro comício dele em Jataí, em Goiás. Né? Acontece que estava tudo preparado para uma praça e ter uma chuva muito forte, e eles vão fazer o comício numa oficina mecânica em cima de um caminhão. E aí, quando o Tuniquinho faz a pergunta a ele, né, se ele ia... Trazer a capital para cá. Não, se ele ia manter a Constituição. Ele diz que sim. Então, o Tuniquinho pergunta a ele, olha, está na Constituição, a mudança da capital só vai mudar. E ele, como candidato, ele responde ao Tuniquinho que sim. E ele, então, chega no Rio, já estava lá a reportagem toda, a falada, a escrita, a televisionada. O senhor vai mudar a capital? Se o senhor for eleito, o senhor vai mudar a capital? Vou mudar a capital. E quando ele assumiu em 1956, ele imediatamente iniciou o trabalho da mudança da capital. O nosso tempo não é grande, a gente pensa que é. Mas eu quero aproveitar esses minutos que nos faltam para você fazer uma fotografia, talvez do que pouca gente não saiba ainda, do Juscelino na intimidade. Como era o presidente JK? O que ele gostava mesmo de comer? Ele gostava de música mesmo? Ele gostava de dançar? Sim, o presidente era um homem alegre, mas uma pessoa muito emotiva e sentimental. Então ele sofreu muito, porque ele sofreu bastante. Ele nunca podia supor que ele fosse por um exílio e ficar no exílio tanto tempo. Então, o Juscelino era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Gostava de dançar. Muitas vezes nós íamos a um restaurante e tinha uma música e ninguém estava dançando, ele chamava o garçom e falava assim, ó, limpa a mesa. Limpa aquela mesa ali, empurra aquela mesa ali, abre que nós espaço. Vamos dançar. Né? Então ele gostava muito de dançar. E a comida dele? A comida dele era o frango, o molho pardo. Ele gostava muito do molho pardo. Né? Então, o chicangu, que aí tem um pouquinho é um pouco diferente do molho pardo. Mas e a música era a Bossa Nova, que nasceu... Bossa Nova. A Bossa Nova é interessante, porque o Juscelino, quer dizer, nasce o cinema novo e nasce a Bossa Nova. E a Bossa Nova nasce em Diamantina com o João Gilberto. Porque o João Gilberto, a irmã do João Gilberto, era casada com o engenheiro que estava construindo a estrada lá, que sobe a serra. Pois bem, o João Gilberto fica ali durante um ano em Diamantina e cria a Bossa Nova em Diamantina. Então, quando ele vai para o Rio, se une a Vinícius de Moraes, a Tom Jobim, ele já estava totalmente preparado em Diamantina com a Bossa Nova. Serafim, eu gostaria muito de continuar com o nosso papo, mas muito obrigado por ter aceito esse convite. E quero dizer o seguinte, você faz parte da casa de JK, porque você, inclusive, veja bem, o nosso amigo Fernando Mitre recebeu a medalha dele. E a próxima será a sua. Viu? Por favor. Gente, eu conversei aqui com o Serafim Jardim, que é o fundador da casa JK em Diamantina, amigo do ex-presidente, um amigo também nosso, um amigo da Band. Eu quero... Muito obrigado, Serafim, por
ter aceito Eu esse que convite. te agradeço. Tá certo. Viu? Muito obrigado. Então, agradecemos você também pela audiência e a gente se encontra na semana que vem em mais um Questão de Ordem.